nós temos ali, então, também, aqui, este elemento, né? Estes elementos. Por aqui primeiro. Se chamam, o conjunto se chama Lulav, né? Lulav, ou como a Torá não especifica com esse termo, mas como é chamado na tradição judaica, Arba Minim, as 4 espécies, né? Os 4 plantas vegetais aqui diferentes. E é um costume, então, neste dia de Sukkot, reunirmos, está muito perfumado esse etrog, reunirmos aqui essas 4 espécies, né? E da onde que vem isso? Da onde que vem? Isso aí é da tradição judaica? Também, mas não só. A Torá fala sobre esses elementos aqui, lá em Vaikra, Levítico 23:40. Tem a Torá aqui? Tem. Com licença um pouquinho. Levítico 23:40. É importante nós lermos, que diz o seguinte. Vaikra 23, verso 40. E tomareis, velakartem, né, tomareis para vós, no primeiro dia de Sukkot, da festa de tabernáculos, o fruto da árvore formosa, ramo da palmeira, esse aqui, né, esse aqui que parece uma espada, né, o ramo da palmeira, folhas de murta, folhinhas da murta, né, que tem essas várias folhinhas, e salgueiro de ribeiros, salgueiros dos riachos, dos ribeiros, esse aqui, né? Tá? Tomareis então esses 4 e vos alegrareis simartem diante do Eterno vosso Deus por 7 dias, tá? Então, daqui deste texto da Torá, Levítico 23:40, que vem então esse costume de reunir estes 4 vegetais aqui, essas 4 espécies, os Arba Minim. E existe aqui, todo ano nós falamos, né, na festa do Sukkot, alguns já até sabem, né, do que simbolizam aqui esses elementos. E eu vou falar de novo para aqueles que ainda não conhecem, muito assim brevemente, né, o que seria assim, o símbolo desses elementos. Mas todo ano eu sempre busco alguma coisa a mais, como se ainda me faltasse o entendimento do que isso aqui significa, né? Porque muitos dos símbolos na tradição judaica, alunos do Bar Mitzvah, vocês vão ver logo, assim, próxima aula, o Antônio acho que já vai ver. Os símbolos vêm da tradição, né? A Torá não fala muito especificamente sobre símbolos, tem uma coisa ou outra, tem a menorá, né? E algumas outras coisas, mas vários dos símbolos judaicos, eles vêm da tradição judaica, né? Não vêm assim diretamente da Torá, assim, claramente da Torá, vamos assim colocar. Mas esses 4 elementos aqui, eles estão expressos aqui na Torá, né? Então, ok, eles são símbolos, nós vamos falar sobre que símbolos são esses, o que eles simbolizam, mas sempre me achei que havia algo a mais do que tão somente símbolos. Por que o Eterno manda que o povo tomasse esses 4 elementos aqui para se alegrar? Olha o que a Torá fala. Vocês vão tomar esses 4 elementos e vos alegrareis. Ué, então só de pegar isso aqui, eu tô alegre, automático. Plim, fiquei alegre agora de ficar segurando aqui. Por que isso? Por que a Torá fala isso? Da onde que vem isso? Então eu sempre busquei, né, entender e nunca achei. Nem no meu entendimento de estudo, nunca achei nada sobre isso, nem nas fontes judaicas, nas fontes dos principais, dos comentaristas, no Talmud. Só falam sobre o que os símbolos significam, né? Quando muito, ou quando discussões sobre o que seria o fruto da árvore formosa, se é o etrog, se não é, enfim. Essas discussões que existiam. Eis que hoje à tarde, né, o irmão Mark me mandou uma mensagem à tarde, ele vai falar depois acho que sobre açúcar, né? E perguntando se tinha um estudo e tal. Daí eu compartilhei com ele um estudo sobre açúcar que eu tinha visto também esse ano, de judeus não messiânicos, inclusive. E quando eu pego o link lá para compartilhar com o irmão Mark, o estudo que eu vi, né, para ele dar uma olhada, embaixo tinha lá um linkzinho novo, nesse site que eu sempre consulto, desses irmãos, eu considero os irmãos. Eles não são messiânicos, né? Mas esse rabino David Foreman, ele tem estudos maravilhosos sobre Torá, né? E eles nunca falaram em nenhum ano sobre esses Arba Minim aqui. Eu sempre, todo ano, eu ia lá para ver se tinha alguma coisa sobre isso, e eles nunca postavam nada. Aí, esse ano tinha lá, agora à tarde, hoje à tarde,
O Mark me pediu, eu fui lá e tinha lá um link, um podcast que eles fizeram lá agora, à tarde, sobre os Arba Minim. E ali me veio a resposta que eu estava buscando, que não está em nenhuma das outras fontes judaicas. Eles também estavam maravilhados com a própria conclusão a que eles chegaram, e nós já vamos falar sobre isso. Mas, simbolicamente, então, o nível Pshat, vamos dizer assim, o nosso nível mais raso de entendimento, esses aqui são símbolos de uma coisa específica. Que símbolos são esses? Então se entende na tradição judaica, isso está lá no Das Kenim, tá? É uma compilação de conhecimentos dos sábios, dos anciãos de Israel, tá? de várias épocas aí. Das Kenim, de lá que se extrai essa simbologia. Então são símbolos de tipos de pessoas, né? É o que se coloca. Se reúne isso aqui porque são símbolos de tipos de pessoas, tipos de judeus, tipos de pessoas. Como assim? Nós temos aqui um dos elementos que é, vamos começar pelo lulav, que é o que dá nome a todo o restante, né? O lulav, esse aqui, o comprido, o ramo da palmeira, ou tamareira. O lulav, a tamareira é uma planta que o quê? Se você cheirar ela, não tem perfume, né? Ela não é uma planta perfumada, assim, que você sente aquele perfume dela. Não tem. Porém, a tamareira, ela dá o quê? Tâmaras, né? Ela gera frutos. Ela não tem perfume, mas ela gera frutos. Então, segundo esses zikanim, segundo os anciãos de Israel, esses estudiosos, né, lá do passado, o lulav, a tamareira, simboliza aquela pessoa que não conhece a palavra, que não tem conhecimento de Torá, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não estuda, por N motivos, porém ela dá frutos. Porém, ela tem boas ações, né? Aquela tipo de pessoa, eu conheço muitas pessoas assim, são pessoas que nunca não estão aqui no nosso contexto, nunca estudaram a Bíblia ou estudam muito pouco, mas que têm boas atitudes. Conhecem pessoas assim? Eu conheço várias assim. São pessoas que têm, vamos dizer assim, princípios, né? E praticam essas coisas boas. Então, esse tipo de pessoa aqui representa então o lulav. Aí nós temos esse aqui, a murta, né, a hadas, que é o contrário do lulav. Então ela é uma plantinha que não dá frutos, não tem, né, a murta é só essa aqui, ela não dá frutas, porém ela tem um perfume. Ela tem um perfuminho nas suas florzinhas, né? Ela dá uma florzinha que tem perfume, né, a murta, né? Então ela é o contrário do lulav. Ela simboliza então o tipo de pessoa que não tem boas ações, mas estuda, tem conhecimento, né? Então uma pessoa que estuda a Bíblia, estuda a Torá, mas não pratica. Não os julgo aqui por que motivos, mas ela não pratica. As suas ações não refletem, então, o seu conhecimento. Tá? Esse é o tipo de pessoa que representa aqui a murta. Nós temos aqui, então, do outro lado da murta, o aravá, né? Que é o salgueiro dos ribeiros, que a Torá fala, né? A planta de ribeiros. Que é uma planta que não tem perfume e também não dá frutos. Né? Então, é aquela pessoa, aquele judeu, aquela pessoa que não estuda, não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento de Torá e também não dá frutos, também não tem boas ações. Tá? E por fim nós temos aqui esse perfumado, depois vocês sintam o perfume porque ele está muito perfumado mesmo. Esse aqui o Roxo conseguiu a cidra, esse ano nós temos uma cidra, o etrog de verdade, esse aqui. Chama etrog, né, em hebraico, né? Etrog, no aramaico na verdade, etrog. E ele então é o que? É o contrário do aravá, né? Esse aqui é o fruto, é uma árvore, então, uma planta que dá frutos e frutos perfumados. Então ele é aquela pessoa plena, né? A pessoa que conhece a palavra e que tem boas ações e que pratica a palavra. Então esse aqui simboliza essa pessoa, esse judeu, essa pessoa, né? E nessa festa, então nós reunimos esses elementos todos aqui. Eles ficam todos juntos. A Torá manda que eles fossem pegados juntos, reunidos juntos, para nos alegrarmos. Já vamos ver isso. Né? Então eles são juntos. Por que junta aquele que pratica a palavra e que conhece, que estuda a palavra, com aquele que não faz nada? Por quê? Porque esta festa, como o Roxo comentou aqui, judeus e gentios todos deveriam ir e celebrar esta festa. Né? E lá no milênio vai ser assim.
A nação que não for celebrar festa de Sukkot não vai receber chuva, né? Porque todos devem ir celebrar Sukkot. É uma festa de todos. Então você reúne nessa festa todos os tipos de pessoa. Por quê? Para que esse aqui, ó, influencie aquele ali que não faz nada, que não tem nada. Para que o perfume desse aqui resplandeça em todos. Para que eu que pratico possa contagiar o outro que não pratica. Por isso nós reunimos todos nessa festa. O Eterno manda que todos celebrem essa festa. Então essa simbologia aqui desses 4 elementos, né? Além de simbolizarem também partes do corpo humano, né? O lulav, por exemplo, o que é isso aqui? Essa espada aqui? É uma coluna, né? Ele que sustenta todo o restante. Como se fosse então a nossa coluna. Aí nós temos aqui as folhinhas da murta que parecem olhos, né? Nossos olhos, elas têm formato de olho, olhem lá, né? Elas têm formato de olho. E o contrário aqui, o salgueiro, o salgueiro de ribeiro, parece uma boca, ó, né? Tem o formato de boca, as folhas dele, né? Uma boquinha, ó. Se virar assim, né? Que eu não vou virar aqui, senão vai cair, né? Tem o formato de boca. E o etrog é o quê? Simboliza coração. É o coração, né? Eu costumo dizer que o etrog seria como o varão perfeito, né? Então, além de simbolizar também o próprio Yeshua. Porque o Yeshua tem conhecimento pleno e ele pratica plenamente os princípios do Eterno, né? Então, também tem isso. Porém, como eu falei para vocês, falei tudo aqui até agora de símbolo. Ok, isso simboliza tal coisa. Ok, é um entendimento legal, né? Nos passa princípios, mas eu sempre tive essa sensação. Mas ainda parece que tem mais alguma coisa aí. E tem mais alguma coisa aí. Vamos ler de novo Levítico 23:40. E tomareis para vós no primeiro dia de Sukkot o fruto da árvore formosa, né? Aqui, o ramo da palmeira, o lulav aqui do meio, as folhas da murta, a Torá diz folhas, tá? Folhas da murta, não é ramos, é folhas, e o salgueiro de ribeiros, é aqui, esse aqui. E vos alegrareis diante do Eterno, vosso Deus, por 7 dias. Aí eu pergunto de novo para vocês. Por que a Torá diz, o texto diz isso? Que você vai reunir os 4 e daí você vai se alegrar. Porque você reuniu os 4 elementos. Por que será isso? Da onde que vem isso? O que a Torá quer dizer com isso? Então, vamos reler, vamos analisar esse versículo. Assim, brevemente, mas vamos analisá-lo, tá? Tomareis no primeiro dia fruto da árvore. Fruto, né? O que é o fruto da árvore? O que é um fruto? Ele é o produto final, né, da árvore. Acabou, né? Ali termina o processo de uma planta em formar um fruto, em gerar um fruto, um produto, né? Então esse é o fruto da árvore. Tomareis depois do fruto da árvore o quê? O ramo. O ramo. Então começamos com o fruto, do fruto partimos para o ramo da palmeira, né? Do fruto partimos para o ramo. E depois o que vem? Folhas de murta. Olha só. Começamos com o fruto, fomos para o ramo e agora fomos para as folhas. Nós estamos fazendo um processo aqui. Olha só. Nós estamos fazendo um processo inverso. Começamos com fruto, ramo, folhas. E qual que é o último? Salgueiro de ribeiras. Arvei nohal. Salgueiro de rios. O que era salgueiro de ribeiras? Era aquele salgueiro, aquela árvore, que crescia onde? Na beira de rio. Então começamos com o fruto, fomos para o ramo da árvore, partimos para as folhas e das folhas fomos para o quê? A água. Olha só que interessante. O que o Roxo comentou no final do estudo dele aqui? Fruto, ramos, folhas, água. Né? O que é a água? Senão a fonte da vida, do início da planta ali, da vida. Que gera o quê? A seiva da planta. Não é? Então, olha só o que a Torá está nos dizendo. Lá no Éden, aquela história que nós já falamos tantas vezes aqui, a Torá diz que
Havá e Adão, né, eles viram que a árvore que o fruto do conhecimento da árvore era formosa à vista. E a Torá chama esse fruto aqui o fruto da árvore formosa. Olha, mesma palavra. Mesma palavra. E Eva, e Havá e Adão, o que eles fizeram? Tomaram do fruto, né? E comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a Torá diz que eles deveriam fazer o quê? Tomem do fruto, mas não coma do fruto. Eles deviam simplesmente tomar do fruto, mas não era para comer. E eles tomam primeiro o fruto da árvore formosa, um etrog, e depois eles tinham que pegar de outra árvore que dava fruto, que era a tamareira. E, de novo, eles não comiam a tamareira, simplesmente eles tiravam o ramo da tamareira. Não se comia fruto. Então, tem uma associação aqui entre o episódio de Gênesis com esse mandamento aqui da festa de Sukkot. E com esse entendimento desse processo de cada planta estar voltando lá para a origem, para o princípio. Né? Se lá no Éden, nossos pais, né, Adão e Havá, tomaram do fruto que era dele, né, e tomaram para si algo que era do eterno, qual que foi a consequência deles? Para eles? Eva conceberia com dor, né? Com tristeza, né? E Adão teria que trabalhar a terra penosamente, com tristeza. Agora, na festa de Sukkot, que representa o que o Roxo já comentou aqui, o quê? O próprio milênio, né? Quando Yeshua estará conosco, tabernaculando aqui como rei entre nós. Quando tomamos os frutos, não comemos do fruto. Em Israel não se come etrog, tá? Não se faz nada com esse fruta. Ele só é usado em Sukkot. Não se come, não se consome o etrog. Curiosidade aqui, tá? Nós tomamos o fruto e não comemos. E nós, quando fazemos isso, como tomamos esses 4 elementos aqui, nos lembramos que começamos com o fruto, fomos para o ramo, fomos para as folhas e fomos para a água, para a seiva, para a origem. O que isso simboliza? O que isso significa quando fizemos isso? Que nós queremos retornar. Eu pego esse fruto e não como ele, eu devolvo ele. Eu devolvo ele. Era isso. E quando eu faço isso, o que acontece? E vos alegrareis diante do Eterno. Se lá no começo nós tomamos o fruto e comemos, e o resultado disso foi tristeza, quando nós fazemos o processo inverso, começando pelo fruto, o resultado vai ser alegria. O resultado vai ser nós estaremos de volta habitando com o nosso Deus. Estaremos de volta habitando com Yeshua, o nosso Messias. É isso aqui que significa os Arba Minim, os 4 elementos. Retorno. Restauração. Para nós que estamos no contexto de restauração. Restaurar de novo o que foi perdido. Então, isso aqui é o entendimento dos Arba Minim. Pleno. Esse é o entendimento pleno desses 4 elementos. Né? Voltarmos para a água, para a origem, para a fonte da vida, para a seiva. Né? É isso. Tá? E é costume, eu não vou fazer aqui esse ano, né? Até para não tomar mais tempo, mas é costume tomar os 4 elementos, né? E isso se faz nas manhãs de Sukkot, né? Eu faria aqui didaticamente, mas acho que não é necessário. Se movimenta esses 4 elementos juntos em todas as direções. Começa para a direita, depois à esquerda, depois para frente, depois para cima, depois para baixo e depois para trás. Né? Os judeus fazem isso durante os 7 dias de Sukkot, tá? Até o 7º dia da festa. E hoje, entendendo isso aqui, o que de fato significam esses 4 aqui, a gente entende por que se faz isso. Porque o nosso desejo é que todo mundo esteja restaurado com esse entendimento. Que todo mundo devolva ao Eterno o que é dele.
Ele é o juiz. Nós não somos os juízes. Quando nós movimentamos, chacoalhamos esse ramo em todas as direções, é isso que nós estamos simbolicamente, profeticamente dizendo. Desejando que esse tempo chegue. E ele vai chegar. Lá no milênio, depois, na eternidade. Né? Então, é isso. Eu agradeço a todos.